Mais uma vez estou aqui para dar uma aula para vocês da lição 2 da nossa revista, e essa lição tem como nome Você é Sal e Luz. Então hoje nós vamos saber como podemos ser sal e luz na vida de alguém. Então agora estamos aqui estudando mais um pouco sobre a lição e sobre o que Deus quer, o que Deus deseja de cada um de nós. É aquilo que Jesus nos ensinou. Então, o texto bíblico base vai dizer, está em Mateus 5, 13 ao 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para que nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai, que estás no céu. Amém. Estamos aqui, vamos para a introdução da nossa lição, que diz: Deus nos chamou para fazer diferença neste mundo, para influenciá-lo. Você não foi chamado por Deus para apenas receber bênção, mas para também e principalmente ser bênção para a vida das pessoas, bênção para a sua família, bênção à sua igreja, bênção para a sociedade e bênção para o mundo. Por isso, logo após Jesus falar sobre o caráter do cristão e a verdadeira felicidade, ele passa a ensinar sobre a responsabilidade que o cristão tem de influenciar positivamente o mundo, e para ilustrar como deve se dar essa influência positiva, Jesus usou dois símbolos do cotidiano das pessoas, a luz e o sal. Veremos na lição de hoje como esses dois símbolos, o sal e a luz, ilustra perfeitamente a influência do cristão na sociedade. Então aqui estamos vendo que Jesus ele usa dois símbolos da nossa sociedade, do nosso cotidiano, tanto o sal como a luz. Sem eles, não tem como viver, porque se a gente não salgar, não temperar uma comida, a comida fica insossa. E se a gente, sem a luz, principalmente no escuro, não consegue enxergar e achar nada. Vós sois o sal da terra. Esse é o primeiro tópico. O tópico 1.1 vai falar sal da terra. Jesus afirma que o cristão verdadeiro é como sal. O sal fala de um tipo específico que influencia, que o cristão exerce, o detalhe inicial. Porém que Jesus não diz que os seus discípulos deveriam ser sal apenas na região em que viviam. O mestre afirma que eles deveriam ser o sal da terra, isto é, deveriam fazer a diferença em todo o mundo. Os discípulos de Cristo foram chamados para serem testemunha do Evangelho em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Aplicando esse chamado às nossas vidas, hoje Jerusalém representaria a nossa cidade, Judéia representaria o nosso estado, Samaria representaria os estados vizinhos e os confins da terra representaria, claro, todo mundo. Então Jesus, o que ele quis dizer naquela época e nos dias de hoje, que ainda continua Jesus a falar conosco, que nós devemos plantar, pregar o evangelho, não somente aos nossos, quem está perto de nós, aos nossos da nossa casa. Nós devemos pregar o evangelho em todo o território. Aonde nós passarmos, nós devemos pregar o evangelho. É no trabalho, na faculdade, é na escola, é na rua com seus vizinhos, é dentro de casa com a sua família e a sua parentela. Mas nós vamos ver mais para frente. Temos que pregar com sabedoria, falar do Evangelho do Senhor com sabedoria, porque senão fica chato. Vamos lá. O 1.2. Os atributos do sal.
Quanto ao tipo de influência ao qual Jesus refere, sabemos que o sal tem dois atributos principais: dar sabor e conservar. Logo, Jesus está dizendo que o cristão exerce influência sobre o mundo, dando-lhe sabor e ajudando a conservar determinadas coisas cuja a preservação significa um grande bem para a sociedade. Mas o que é dar sabor ao mundo? E que tipo de coisa o crente pode e deve preservar por meio da sua influência sobre a sociedade? É o que eu já estava falando aqui. Quando nós pegamos o sal e temperamos a nossa comida, se a gente temperar demais, fica muito salgado. Fica insuportável para comer. Mas quando nós temperamos na medida certa, fica muito saboroso. E também temos a conservação. Como conservar? Os pescadores, quando eles saíam para pescar e iam para lugares muito longe, quando eles não tinham uma máquina de gelo, principalmente aquela época lá, muito lá atrás, na época de Jesus, lá ou antes mesmo, não existia uma máquina de gelo como hoje existe. Eles conservavam os peixes com sal. Quando a gente olha, vai no mercado, a gente costuma ver o bacalhau, ele está muito salgado. É como conserva o bacalhau fresco, para conservá-lo para que ele não venha estragar. Tanto que quando a pessoa compra o bacalhau e vai fazer, ela bota primeiro numa água para tirar todo aquele sal, para que quando ela faça, não esteja tão salgado assim. Porque se tiver muito salgado, não vai ter como comer, porque ninguém vai aguentar. Então, para conservar, você prega trazendo a palavra do Senhor, não sendo chato, porque existem pessoas que às vezes são chato com isso, não com a palavra do Senhor, quer que as pessoas entrem na cabeça das pessoas de uma forma, e não é com a delicadeza, com aquela pitada como a gente faz, aquela pitadinha de sal. A gente vai falar para as pessoas, e quando aquelas pessoas adquirirem essa vontade de ouvir a palavra do Senhor e querer guardar no seu coração, aí a gente entra com a parte de conservar. A gente vai ensinando as pessoas como conservar Cristo em sua vida, se afastando totalmente do mundo, porque o mundo é aquele que tira o sal que está nos protegendo. É a água. É a água quando você bota o bacalhau e tira. Então a gente tira o sal. Então a gente vai ver ali. Então a gente tem que ajudar as pessoas a conservar Jesus na sua vida. O 1.3, dando sabor. Uma vez que o sal tem como função dar sabor, Jesus está afirmando ao referir-se aos seus discípulos como sal da terra, que eles poderiam e deveriam dar sabor ao mundo por meio das suas vidas, ao serem manso, humilde, sensível, moral e espiritualmente incansáveis, na busca de Deus, misericordiosos, limpos de coração e pacificadores. Mateus 5, de 1 a 12. Os discípulos estariam manifestando ao mundo, por meio de sua vida, os valores divinos e dessa forma influenciando positivamente as pessoas. Ou seja, salgar o mundo na linguagem de Jesus significa, em primeiro lugar, influenciar positivamente as pessoas por intermédio do exemplo, mas não só pelo exemplo. Dar sabor ao mundo fala também da mensagem do Evangelho, que é a única a dar um sentido real à vida do ser humano. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 1,16. O testemunho cristão, seja por meio da pregação do Evangelho ou da própria vida, que manifesta os valores do reino de Deus no dia a dia, é o verdadeiro sentido de dar sabor ao mundo. Então, dar sabor. O que é dar sabor? Dar sabor é você dar exemplo, não somente por falar, mas as suas atitudes. As pessoas vão começar a ver que você é um verdadeiro cristão
quando elas olham para você e não ouvem somente a sua voz, não vê o exemplo somente saindo da sua boca, mas sim de todo o seu corpo, das atitudes. Eu não posso pregar algo e viver uma outra coisa. Então, quando eu prego algo e vivo aquilo que estou pregando, eu estou dando sabor, eu estou temperando o mundo para que ele saiba que Deus é fiel, que Jesus está na minha vida. Então, é dessa forma, e que dessa forma eu possa conquistar aquelas outras pessoas, dando exemplo de vida. Porque algumas pessoas podem falar assim, eu já não tenho mais jeito, para mim acabou. Mas só que quando ela vê uma pessoa que já, às vezes, que era uma pessoa ruim, uma pessoa que só praticava maldade, e ela olha que essa pessoa mudou verdadeiramente, não somente de falar, mas o seu jeito de agir, ela também vai querer se achegar a esse Deus maravilhoso. 1.4. Conservando. O atributo de conservar do elemento do sal ilustra muito bem outro tipo de influência positiva que o cristão verdadeiro exerce sobre a sociedade. O poder de deter ou resistir à corrupção do mundo. Corrupção aqui é aquela tanto na área moral como espiritual. Aliás, essas áreas estão intimamente relacionadas porque nossa condição espiritual afeta nosso comportamento, nossa escolha, nossa moral. Com o sal da terra, o cristão verdadeiro não se conforma com o padrão moral e espiritual da sociedade em que vive, militando assim contra o mal e a corrupção da sociedade. Vamos dar exemplo aqui. Como está falando corrupção, é se meter em coisas erradas. Até mesmo aceitar propinas, querer passar alguém na... Às vezes, um simples, é um passar de fila na frente. O que é um passar de fila na frente? Você está lá na frente, seu amigo está lá atrás e você chama ele para passar ali junto com você. Já que você fez isso, volta para o lugar dele. Volta para o lugar dele, porque isso deveria ser assim, quando você troca de lugar, você chama o seu amigo e você vai para o lugar do seu amigo fica no seu lugar. Mas não, a gente está chamando, a gente pensa que é assim uma coisa tão simples. Mas é pecado. Porque quantas pessoas que estão atrás de você chegou cedo e seu amigo ou você mesmo que está lá atrás e seu amigo que está lá na frente chegou mais tarde. Quer ser atendido primeiro? Chega antes. E também aqueles que aceitam propina para passar, às vezes você já está ali, entregou seu documento está na fila para ser aceito, mas aquela pessoa, porque aceitou algo em troca, passa o de outro. Entendeu? Nós cristãos, como verdadeiro cristão, temos que evitar fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque afeta tanto a nossa vida moral como a vida espiritual. Porque quando a moral é porque as pessoas vão olhar para a gente e vão falar, essa pessoa aí, eu vi que ela fazendo isso lá atrás. Até um andar de carro na ciclovia, parar na frente da garagem de alguém, você está pecando, meu amigo. Quando você para na frente da garagem de alguém e aquele alguém precisa sair com uma pessoa que às vezes está passando mal, meu amigo, se aquela pessoa morrer, a culpa é tua. A culpa é sua. Então pense nisso. Cuidado com o seu agir. Cuidado. Seja um sal conservador das boas obras, das boas maneiras. O ponto 1.5 vai falar, pisado pelos homens. Jesus disse que se o sal perder os seus atributos, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Isso significa que aquele cristão que deixa de cumprir a sua responsabilidade de influenciar o mundo positivamente com suas vidas particulares e com a mensagem do Evangelho, são espiritualmente insípidos e por isso acabam sendo distribuídos pelos maus costumes e pelos baixos valores da sociedade ímpia.
Olha o exemplo. As pessoas vão olhar para você e vão falar: ele é cristão, do jeito que ele age. E olha, quem já não ouviu essa palavra? Para ser cristão como ele, é melhor continuar da forma que eu estou. Por que as pessoas usam esse exemplo? Porque as pessoas que eram para dar exemplo a quem está à sua volta, está fazendo pior do que quem não é. Está fazendo pior do que aquela que não é cristão, aquelas que ainda não aceitaram, não conheceram a Cristo verdadeiramente. Então olha os seus conceitos, veja direito se você está agindo como um verdadeiro cristão. O cristão tem a liberdade para brincar, para se divertir, para curtir festa. Mas olha o jeito que você está agindo. Sempre no meio da bebedeira, falando palavras torpes, fazendo piadinhas indecentes. Cuidado, porque enquanto você quer se destacar com o homem, você deixa de se destacar com Deus. E isso é muito perigoso, porque o homem não te dá a salvação eterna, mas Deus já te dá. Quero agradecer a todos que assistiram essa live e a todos que aqui estão, e que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um de vocês nessa manhã. Deus abençoe, até a próxima live.